Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui para vocês como alargar um short, tá? Esse short aqui eu fiz com algodão natural, né? O tecido, e eu não tinha lavado, então ele encolheu aí 3 dedos, né? Então a gente vai aqui alargar ele. É muito simples, gente. A gente só tem que ter, né, o mesmo tecido, ou então você pode colocar até um outro tecido, um estampado, um preto, né? Assim, como vocês quiserem, fica a mesma coisa, tá? Então, eu vim trazendo aqui um tecido que a largura dele é de 13 centímetros, né? E a altura que eu deixei assim, bem passando mesmo, né? Então, a gente vai cortar aí toda essa parte de costura, né? Das laterais. Gente, é muito simples. Eu não ia nem gravar, mas assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa, né? E assim, ficou pequeno, não sei o que. Tem como consertar, tá, gente? Esse short, ele tá amassado. No final, eu vou passar ele, aí vocês vão ver como vai ficar legal. Você vai descosturar tudo isso, tá, gente? Tanto a barra como o cós. Depois você vai vir na máquina aqui e vai costurar toda essa lateral, da barra até o cós, tá? Eu botei uns alfinetes aí no bolso, mas nem precisa, só para tipo o bolso ficar no lugar, porque como eu tirei aquela costura, porque senão ia ficar muito largo, né? Muito grosso, não ia ficar legal. Aí você vem com o tecido que você separou da sua escolha e vai costurar, certo? Da barra até o cós. Gente, você faz um zigue-zague primeiro e depois você faz uma linha reta. Por quê? Faz um zigue-zague apertadinho para não descosturar e para não desfiar também. Por se tratar de um algodão natural, ele tende a desfiar, né? Então a gente vai aí passar um zigue-zague e depois a gente vem com um ponto reto. Isso a gente vai fazer em todas as partes, né? Essa aí é a lateral esquerda, né? Aí você vai fazer um lado e depois o outro, tá? Vai olhando se fica algum fiapo, porque é importante realmente não ficar, para não ficar descosturando depois ou incomodando a sua cliente, tá, gente? Quando eu fiz esse short, tem até ele aqui no canal, né? O molde, como costurar. Eu fiz num tecido de algodão natural. E, gente, algodão natural, ele encolhe. E eu sabia que alguns tecidos encolhiam, mas como vocês sabem, eu também sou iniciante aqui, estou aprendendo junto com vocês. Então, depois de pronto, que foi usado, a minha cliente usou, lavou, encolheu 3 dedos, gente, de cada lado. Foi absurdo. Virou um P, era um G, virou um P. Então, aí eu peguei e alarguei ele. E assim, ficou perfeito. No final aqui tem foto para vocês. E eu vou botar aqui no começo do vídeo também, para vocês verem como ficou. Ficou lindo, entendeu? Ficou um pouco mais curto, porque também ele encolheu de cima para baixo, mas assim, a encolhida dele foi bem menor de cima para baixo, foi mais nas laterais. Então assim, eu dei essa largada, lavei, né, o tecido também. E aí, gente, não acontece mais. A gente precisa errar para poder aprender, porque tecido natural, né, cru, como falam, eles são de fibras naturais, então no que eles são lavados, eles encolhem. Principalmente quem lava roupa em lava e seca, é que encolhe mesmo. Então eu deixei passando, porque 3 dedos de cada lado, porque esse short é de alfaiataria, para ele ficar folgadinho e não coladinho, né? Inclusive ele ganhou elasticidade, que eu não, quando eu costurei ele não tinha elasticidade. Impressionante como o tecido ficou com elasticidade mesmo, parecendo uma lycra. E impressionada, mas assim, coisa boa, né? Porque agora todo o tecido de algodão natural eu tenho que lavar antes, né? Mas não é lavar com sabão e água não, tá, gente? É só deixar de molho lá, bota um pouquinho de detergente se quiser. Eu deixei de molho 2 horas, tá bom?
E aí, agora não tá mais encolhendo, tá bom, gente? Aí você vem aí, ó, no cós, aí já fez a costura lateral, tá vendo? Aí você vai igualar aí o cós. Quem quiser passar um passante aí na lateral, ok. Eu achei que não tinha necessidade não, eu fiz só o cós mesmo. E aí você vai fazer isso dos dois lados, tá, gente? Tanto de um lado como do outro, fazer essa emenda. Como vocês podem ver aí, eu passei um zigue-zague e depois fiz uma costura reta. E depois é só continuar a barra. Se for uma barra dobrável, se for uma barra reta, é só continuar, entendeu? Aonde você descosturou, você continuar. Não tem o que fazer, é muito fácil. Agora sim, né? É assustador. Você faz uma roupa quando vem colheu de uma forma, inclusive a estrutura do tecido também. Quem me acompanha aqui viu como esse short ficou. Ele ficou assim. O tecido ele não era maleável dessa forma. Ele não esticava, né? Ele parece até que ganhou malha. É impressionante, né? Só que aí eu consegui deixar ele folgado, né? Com essa barra lateral. E depois que passou, ele ficou bem alinhado também, tá, gente? Porque assim, amassado, eu odeio passar roupa, gente. E eu costuro sem passar, tá? E dá certo, não sei como. Me perguntem, eu não sei. Porque todo mundo fala que é pra passar antes de costurar. Eu só passo depois, pra eu ver o resultado. Se eu achar que não ficou legal, eu vou lá descosturo e faço novamente. Mas eu costuro assim agora, entendeu? Não passo antes. Porque é muito quente. Vixe Maria, eu odeio passar roupa. Deus me livre. Quem gosta, gosta, viu? Eu não gosto. Então você vai fazer isso, ó, dos dois lados, tá? Costurar essa emenda com zigue-zague, né? E depois passar a linha reta, tá? Você vai fazer isso dos dois lados, como eu já tinha falado. Faz um zigue-zague bem apertado, tá, gente? Pra não ficar descosturando, tá bom? Eu dei um zoom aqui bem grande, que é pra vocês verem como o tecido ficou, gente. Eu fiquei impressionada com a mudança desse tecido. Muito, muito. Mas eu acho que ficou gostoso. Eu acho que é por isso que muita gente opta pelo algodão, né, natural. Porque realmente ele fica muito maleável, eu acho que no corpo fica muito gostoso, né? Ele ficou muito confortável assim, parecendo uma malha, sendo algodão. É impressionante como depois que você lava, o tecido muda. Impressionante mesmo. Mas, assim, é um tecido muito bonito, uma cor muito alinhada, que é uma cor champanhe, né? Esse tecido. E a peça era para ficar fina e não esportiva, e ficou esportiva, porque ficou parecendo short de malha. Depois que eu coloquei essa emenda, passei, aí eu troquei, botei um botão, né? Porque aquele prendedor, a cliente também não gostou, né? Cliente essa que é minha filha, tá, gente? Porque eu não tenho clientes, vocês sabem, né? Eu tenho os meus filhos, que eu costuro para eles e para aprender aqui com vocês, né? Ainda vou ter clientes, em nome de Jesus. Mas, sabe aquele ditado, tem filho que é mais exigente do que cliente? Pronto, essa minha filha, bicha é exigente, viu? Ela é. Então, aí eu fui e você, ó, sempre que você estiver costurando, gente, tira tudo que é fiapo, tá? Eu venho aprendendo muito aqui, muito, 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 e passando para vocês, certo? Sempre que eu faço costura, eu não tenho overlock. Então essa minha máquina, ela faz um zigue-zague bem apertadinho, como vocês estão vendo aí. E ela, assim, eu consigo, sabe? Fazer tudo que eu quero fazer com ela, né? Claro que não vai ficar aquele overlock, mas assim, está suprindo as minhas necessidades, o zigue-zague dessa máquina. Agora tem que ter paciência, porque o ponto tem que ser bem fechado, e o ponto bem fechado requer tempo, paciência, né? Mas pra mim tá ótimo. Eu não tenho espaço, não tenho grana para investir também ainda,
Acho que vale muito a pena, porém nesse momento não dá ainda para mim. E a minha máquina está suprindo as minhas necessidades. Então eu vou usando aí o zigue-zague muito tranquilamente e me dá um resultado bom, certo? Então você, depois que fecha toda a lateral, né, você passa aí a costura retinha tranquilamente, né? Corta aí o que sobrou no cós. Você sempre comece da barra pro cós, tá, gente? Por quê? Porque a barra precisa estar perfeita, né? E o cós você tem que como cortar e dobrar para dentro. Isso é o que eu acho. Também quem quiser começar ao contrário, fica à vontade. Eu prefiro assim, certo? Aí você vai ver se o cós está certinho, né? Ali, ó. Aí passou, você corta. E aí o cós você tem como, ó, dobrar direitinho e passar aquela costurinha lá em cima. E nem dano, né? É muito fácil, gente. E não ficou feio, tá? Ficou bonito. Eu achei que se você quisesse, por se tratar de um short mais fino, né? De alfaiataria, eu coloquei o mesmo tecido. Mas você pode colocar aí um preto, um couro, né? Um negócio mais colorido também, né? O tecido que você quiser colocar, eu acho que fica muito legal também. Eu vi depois na internet algumas pessoas que tem esse modelo mesmo, assim, mas com calça, eu não vi com short, né? Que tinha uma calça muito apertada e fez assim, parecido com o que eu fiz agora. Eu acho que couro também fica legal, né? Um corine. Eu coloquei o mesmo tecido porque eu queria dar um ar mais fino a esse short, né? Uma emenda para mim já não era legal, não era o propósito do negócio. Porém, foi uma necessidade, né? Então, diante da necessidade, eu acho que ficou muito legal, tá? Você vai fazer aí, ó, todo o cós, você vai ajeitando, né? Porque assim, como eu costurei avesso, depois eu fui e costurei do lado direito, porque para não ficar feio, né, gente? Então, vocês tenham cuidado em relação a isso. Depois é só ir descosturando o que não ficou legal, né? Os pontos que não ficaram legais. Para mim, ficaram todos legais, né? E eu coloquei um botão também, tá, gente? Na foto vocês vão ver como vai estar diferente. E passado também. Passei para ver como ficou a estrutura das dobras, né? Porque como tá aí sem passar, então a dobra não fica muito correta. Principalmente do cós, que não tava né, com aquele tecido que endurece, né? Esqueci agora o nome. Mas não vi necessidade de colocar também. Ficou tranquilo para mim, porque como eu fiz uma dobra grande dentro, então ele ficou, né, mais durinho. Não teve necessidade nenhuma. Então, eu passei realmente, ó, tá vendo como eu falei pra vocês aí, você descostura o que não ficou legal, depois isso aí eu tirei, né? Porque eu peguei bem no lugar onde eu tinha costurado antes, tá? Mas como foi avesso, né, pra poder fechar, e depois você vai lá e tira. Pronto, ó, você vai tirando tudo que é fiapo que fica, né? Porque costurar é isso, né? Linha que fica soltando e tal. E aí você tira, limpa tudo. Aí você vai fazer a barra. A barra é você dar continuidade àquilo que você já tinha feito, tá? Dos dois lados. Essa barra é uma barra dobrada, entendeu? Então eu fui e descosturei boa parte, né, do que era o short. E aí depois eu só vim emendando, certo? Continuando. E depois, quando passa, que você dá o caimento realmente à barra. Mas aí já dá pra vocês verem, né? Que é continuar aquilo que você já tinha feito, entendeu? Porque eu tinha descosturei acho que uns 5 dedos de cada lado. E aí só fiz a continuidade. E depois, quando eu passei, que eu vi, aí pronto. Ó, você passa uma vez, eu acho que não precisa ficar passando o tempo todo. Tem gente que adora passar, né?
Eu não gosto, mas eu não vejo necessidade. Mas assim, para esse tipo de barra é legal dar uma passadinha ou outra, né? Até por se tratar de alfaiataria, infelizmente tem que passar, né? Então aí você vem, ó, prende a lateral, né? Que é para ficar com aonde a barra é o seguinte, aonde tem costura é que você prende, certo? Onde tem emenda é que você prende e faz a barra, ó, e depois você passa marcando. A barra é isso. Quando eu fiz esse short, eu ensinei a vocês a fazer toda a barra. Como aí é só uma emenda, então assim, não teve muito o que fazer porque já estava com a barra, né? Não foi uma barra inicial, foi uma continuação da barra. Entende, gente? Então é isso. Barra pronta. Aí agora é só passar e colocar o botão e pronto. O short ficou no tamanho ideal, com caimento legal, folgadinho, né? Porque estava torando, como diz aqui, torando. Pronto, olha aí o resultado, gente. Ficou perfeito. E é isso, segue aí, tá, gente? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.